Os meus pais sempre foram muito bem de vida, sempre tiveram muita condição financeira, fazendeiros, donos de cabeça de gado, plantação de soja, essas coisas. Só que por mais que os meus pais tinham de tudo e moravam na fazenda, não era o melhor lugar para poder estudar, porque ficava um pouco afastado e ficava difícil de eu ir e de eu voltar todos os dias na vida rural. Então, eles pediram para minha tia da cidade mais próxima para poder ficar comigo, e eu era a aluna da melhor escola da cidade. E então minha tia, claro, aceitou ficar comigo, até porque os meus pais ajudavam ela financeiramente com todas as contas da casa, e no quarto da minha tia na casa da minha tia eu tinha o meu quarto, enfim. E nisso eu tinha 9 anos de idade. Eu fui morar com essa minha tia. Na casa dela era só ela e o marido, então era bem tranquilo pra mim. Todos os dias eu acordava cedinho, a van me buscava, eu ia pra escola, depois eu voltava, a van me trazia, o almoço estava pronto. Minha tia era manicure e ela tinha um salão bem ao lado da casa dela, então na hora do almoço ela sempre fechava pra poder receber, e a única coisa que ela me pedia é que eu ajudava a guardar as vasilhas, a lavar as louças, guardar as comidas do almoço, essas coisas que era o que eu precisava fazer na casa dela. De resto ela fazia tudo. E eu cresci na casa da minha tia. E eu tinha algumas primas, a prima mais próxima de mim, ela era 2 anos mais nova que eu, então eu tinha 9, ela tinha 7, a gente brincava muito juntas. E o marido da minha tia, como ficava parte da tarde em casa, porque ele estava desempregado e ele vivia de bicos, nossa, ele era muito divertido. Ele buscava todas as crianças, colocava eu e minhas primas, as filhas da vizinha, todo mundo, todas as crianças dentro do carro, e levava pra sorveteria, levava pro parque, levava pra lanchar, pra brincar, e a gente amava ele de paixão, e ele dava muita atenção pra gente, a gente gostava muito, e ele sempre, finais de semana, comprava sorvetes e coisas do tipo, e o meu pai também ajudava financeiramente ele, pra ele poder se divertir com a gente meio de semana, e ele era como um pai, era muito divertido, e ele dava dinheiro também, de acordo com que a gente ia crescendo, né, ele ia, toma 50 pra um, 20 pra outro e tal, né, quando eu completei, por exemplo, 10 anos, aí ele falou que o meu presente de aniversário ia ser 50 reais, porque eu tinha feito 10 anos, e quando eu fizesse 11 ele me dava 60, e tipo, era super legal essa forma. Aí minha priminha que tinha 7, quando fez 8 ele deu 30, antes ele dava 20, aí ele começou a dar 30, ele era super divertido, e todo mundo se encantava com como ele tratava a gente, todo mundo perguntava se ele era o nosso pai. Aí a gente falava, não, ele é nosso tio, casado com a nossa tia, tal, enfim. Quando eu fiz 13 anos de idade, é aquela história, né? O meu corpo começou a mudar e, infelizmente, o meu tio agiu, tipo, como um criminoso, né? Porque eu lembro que eu tava na casa dele, a minha tia tava fazendo unha, era época de final de ano, então minha tia tava lotada de unha, e minha tia não tava tendo tempo nem de ir em casa almoçar direito, fazer almoço, essas coisas, a gente tava tendo que pedir pra mulher do restaurante levar comida pra gente. Então ela quase não tava indo, e a gente quase não tinha contato com a minha tia, porque ela chegava muito tarde, cansada, no outro dia cedo, tava de novo no trabalho. Foi uma rotina muito pesada, e durante essa rotina da minha tia, acabava que o meu tio ficava muito tempo comigo, né? E eu lembro que, eu nunca vou esquecer, na verdade, eu lembro que eu tava assistindo filme, deitada na sala, e o meu tio chegou e me perguntou que filme que eu tava assistindo, deitou do meu lado, e era de costume, era normal ele deitar do meu lado, assistir filme, a gente ria, a gente brincar, a gente comer pipoca, ele perguntar se eu queria tomar um refrigerante, tipo, era muito normal. E aí ele pegou e começou a pegar nas partes íntimas dele e tal, e começou a conversar comigo a respeito disso. Eu fiquei, né, tipo, o que meu tio tá fazendo? E aí ele pegou o pênis dele e ele começou a se tocar, a se masturbar. E ele falou assim pra mim, por que você não chupa? Chupa igual picolé. E eu tipo, o quê? Eu fiquei um pouco sem reação, sem saber o que falar, o que fazer, o que estava acontecendo, porque ele era um pai pra mim e eu nunca tinha visto a parte de alguém. E eu levantei e eu falei pra ele parar, que ele tava me assustando, e ele disse que não era pra ficar assustada, que ele me dava de tudo, que não tinha necessidade de eu tratar ele mal, porque eu comecei a fechar a cara pra ele. E aí eu peguei e falei que eu ia contar pra minha tia, e ele falou, se você contar pra sua tia, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter que morar na roça, porque aqui você não vai poder ficar. E outra coisa, sua tia trabalha tanto, você acha mesmo que ela vai acreditar em você? Ela vai chegar cansada do trabalho, trabalhando igual uma condenada, pra chegar aqui e ainda ter que ouvir você falando merda pra ela, você quer destruir meu casamento? Ela não vai acreditar em você. E eu fiquei com muito medo, e a partir daquele momento mudou completamente meu relacionamento com meu tio. E aquela frase que ele falou, sabe, tipo,
ficou dentro de mim. E depois disso, várias vezes meu tio me via e me puxava pela cintura, tentava me agarrar, ele tentava me beijar e tipo, a gente começou a viver uma guerra dentro da casa da minha tia. Eu chorava, eu entrava pro banheiro e eu chorava, porque eu queria sair daquela situação, mas eu tinha medo. E os meus pais, eles vinham assim final de semana pra almoçar e vinha meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, juntava minha tia, meu tio, juntava todo mundo e todo mundo tinha uma visão tão boa do meu tio, todo mundo falava tão bem do meu tio, que pra mim eu achava que era impossível eu confessar que ele fazia aquilo comigo, porque ninguém ia acreditar em mim. Até porque ele me assediava, mas ele nunca tinha me estuprado. Ainda. Porque até então, o meu tio fazia de tudo pra ter conjunção carnal comigo. Ele fazia de tudo pra conseguir penetrar, pra conseguir fazer algo comigo. E era uma guerra. E eu acho que o prazer do meu tio era o meu medo. O prazer dele era sentir eu falando para, eu correndo, eu me escondendo e ele vindo atrás de mim. Pra ele era brincadeira. E eu sentia o meu tio como um psicopata. Até que depois de assim, eu continuei vivendo dentro desse ambiente pesado, sofrendo, chorando, que as minhas notas diminuíram pra caramba. Minha mãe veio chamar minha atenção o que que tava acontecendo, aí as pessoas falavam é porque é época de pré-adolescência, quando na verdade não era minha pré-adolescência, era por conta do meu tio, e a minha mãe chamava minha atenção, e minha mãe mexia no meu telefone pra saber com quem que eu tava conversando e não achava nada, porque eu era uma menina muito tranquila, nunca fui de esconder nada, nem de arrumar namorado, nada do tipo, e ela tentava conversar comigo, me explicando por que que eu não tava conseguindo ter atenção, o que que tava acontecendo, e eu falei pra ela, mãe, eu quero morar com você. E ela disse, mas lá na fazenda vai ficar longe pra você estudar. Eu disse, mãe, eu quero ir pra fazenda, eu prefiro ficar longe, mas eu quero ficar com você e com meu pai. Eu não quero mais morar com a minha tia. E ela, por quê? Eu falei, mãe, não quero, eu não quero. Minha mãe, a gente vai ver o que a gente faz. E nisso, meu pai e minha mãe entrou no processo de organizar uma casa pra eles mudarem da fazenda pra cidade pra poder eu morar com eles. E eles irem na fazenda com frequência, mas não morarem lá, né? E foi isso que eles decidiram fazer. Eles alugaram uma casa na cidade e eu passei a morar com os meus pais. Depois daí, eu evitei ao máximo a casa da minha tia, eu evitava ao máximo frequentar, falar com meu tio. Eu tinha nojo, entendeu? Dele, eu tinha nojo do meu corpo, eu tinha nojo dele de todas as vezes. Porque assim, ele passou a mão no meu corpo várias vezes, ele apalpou o meu corpo várias vezes, ele pediu pra chupar ele várias vezes, ele se masturbou na minha frente várias vezes, ele tentou me ver tomando banho no banheiro várias vezes. Tipo, eu sofri um trauma muito grande dentro da casa da minha tia, então eu não queria chegar perto da casa dela. Depois disso, eu continuei morando com os meus pais na casa que eles alugaram e nós ficamos. Quando eu fiz 18 anos de idade, minha mãe, óbvio, pagou pra tirar minha habilitação e me deu um carro, né? Sempre foi muito bem de vida pra eu começar a fazer um cursinho, pra começar a frequentar a faculdade, que era a alguns quilômetros da cidade que a gente morava. E nisso, quando eu fiz 18 anos de idade, eu tava tava num grupo de amigas e tava eu, a minha priminha, que era 2 anos mais velha que eu, só que eu já tava com 18, então minha prima tava com 16. E a filha da vizinha, que também tinha a mesma idade que a minha prima, na época, também tava. A gente era amiga de infância. Tava tipo eu, minha prima, a filha da vizinha, todo mundo que brincava quando eu era criança, junto com outras meninas que tinham aparecido com o passar do tempo. E tinha uma amiga nossa que ela tava chorando muito e ela desabafou pra mim, pro nosso grupo de amigas, que ela tava sofrendo assédio pelo padrasto dentro da casa dela, que ela tava sofrendo muito, que ela não sabia o que fazer e tal. E naquele momento, quando ela tava desabafando, a minha forma de confortar ela foi contando pra ela a minha experiência. Eu cheguei nela e falei, olha, eu sei, eu até arrepio pra falar, eu sei o que você tá passando. Eu passei pelo mesmo que você, foi muito traumatizante, eu ainda sou traumatizada. E aí, tipo, a filha da vizinha e a minha prima olharam pra mim assim, e aí elas perguntaram, o que é que aconteceu com você? Eu peguei e contei, o marido da minha tia, todo mundo vê ele como um príncipe, porque ele dava de tudo pra gente, eu morava lá dentro, eu contei minha história, igual eu tô contando pra vocês. E eu falei que ele tentou de tudo comigo, ele só não me estuprou mesmo porque ele não conseguiu, porque eu sempre fui muito esperta, mas que ele tentou fazer de tudo, que ele me via, ele procurava me ver pelada, que ele se masturbava, que ele me tocava, que ele tentava passar a mão em mim, que eu tinha medo de dormir na casa da minha tia, que eu não dormia à noite, eu vivia um terror dentro da casa dela. E naquele momento, a minha prima começou a chorar muito. E eu perguntei pra ela por quê, e ela falou, ele fez a mesma coisa comigo.
Falei, mas como? Porque eu morava lá dentro, né? Ela disse, ele também fez várias vezes isso comigo, de tentar me assediar, de tentar, que quando a gente saía pro parquinho, ele me sentava no colo dele, queria que eu pegasse nas partes dele. Tipo, ele também já fez muito assédio comigo, mas como eu também era mais assim, eu não permitia ficar sozinha, porque eu tinha muito medo dele. Aí a filha da vizinha virou e falou a mesma coisa, que ele também fez isso com ela, que ele tentava ver ela pelada, que ele aproveitava esses sorvetes que ele dava, ele ficava chupando sorvete, falando pra ela se ela queria chupar outra coisa, tipo, que ela sabia do que ele tava falando, mas ela se fingia de bobo. Então, tipo, ele fez várias coisas comigo, com a minha prima e com a filha da vizinha também. E só que dessa vez, nós já éramos mais velhas, então a gente juntou, pegou uma na mão da outra e falou, vamos na delegacia da mulher? Olha, vai ser a nossa palavra contra a dele, a gente não tem provas de nada, além da nossa história, e talvez a gente não consiga nada, a não ser queimar o filme dele. Vamos queimar o filme dele? E a filha da vizinha falou, se vocês forem, eu vou. Minha prima falou, ai, eu tenho tanta vergonha, meus pais. Eu falei, eu vou. Se vocês quiserem, você vai. Aí minha prima falou, eu vou também. Se você vai, eu vou. E aí a minha amiga que tava sofrendo pelo padrasto falou, então vamos, todo mundo. E aí a gente foi na delegacia da mulher. Nós chegamos lá, eu relatei tudo o que aconteceu. Eu falei que os assédios começaram quando eu tinha 13 anos de idade, foi até os 14. Eu falei tudo que eu passei na casa durante um ano, sobre as frases que ele me falou que me traumatizaram. Eu contei detalhes do que aconteceu. Eu fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida. Teve o depoimento da minha prima e teve o depoimento da filha da vizinha a respeito do meu tio. E a minha amiga automaticamente também teve coragem de também denunciar o padrasto dela pelo que estava acontecendo. Dentro da minha família, quando meu tio foi indiciado, porque ele tava com essas acusações, é óbvio que por ser uma cidade pequena, de interior, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu, todo mundo fechou as portas pro meu tio. Ele teve muita complicação para desenvolver emprego, que ele nunca conseguiu um emprego digno, né? Sempre trabalhou de bico, nem os bicos as pessoas não estavam querendo receber ele mais. E o que eu fiquei mais triste de toda a história foi que quando a minha mãe, o meu pai, os meus avós e até minha tia descobriram que quem tinha denunciado era eu, minha prima e a filha da vizinha, elas falaram que a gente tava fazendo complô contra ele, que a gente não gostava dele, que nós éramos ingratas porque ele dava de tudo pra gente, fazia de tudo pra gente. Eu falei, é exatamente por isso que a gente nunca teve coragem de denunciar. A gente sabia que vocês pensavam que a casca ia falar mais do que a essência, o que ele é por fora e na frente de vocês ia falar mais do que quando ele é sozinho. Eu sei do que eu tô falando, eu não tenho por que mentir. Se ele tivesse sido um pai de verdade, eu não estaria fazendo o que eu faço. E começou uma guerra. E algumas pessoas da família pediram, pelo amor de Deus, pra eu tirar a queixa. Eu falei, não vou, eu vou até o final. Tive a medida preventiva de distanciamento dele. Ele não podia se aproximar nem de mim, nem da filha da vizinha. E nem da minha prima, porque se a gente denunciasse ele poderia ser preso. E teve gente que falou, coitada, ele é pai de uma criança de 2 anos. Eu falo, pois é, ele pegou no colo também, ele foi uma das primeiras pessoas a me pegar no colo. Ele me criou, entendeu? Várias vezes, ele me via criancinha brincando. Eu mudei pra casa dele com 9 anos de idade e começou a me assediar com 13, quando viu que eu tava criando o corpo. Ou seja, ele nunca teve consideração de tio comigo, de pai comigo, entendeu? Então também não vou ter consideração por ele. Se ele não teve medo de me machucar, porque ele já tentou me estuprar várias vezes, agora eu também não vou ter medo de denunciar ele, entendeu? Não vou, pronto, e acabou. E foi isso que eu fiz. A minha prima também não desistiu, a filha da vizinha também não desistiu. A diferença é que a mãe da filha da vizinha e a mãe da minha prima, minha tia, apoiaram elas. Já a minha mãe achou uma ingratidão da minha parte por eu ter precisado morar na casa dessa minha tia e depois ter feito isso. Falei, pois é, mãe, mas por isso que quando eu tinha 14 anos eu implorei pra você pra morar na sua casa, porque se eu tivesse continuado morando na casa dele, quem tinha tirado minha virgindade era ele. Aí minha mãe ficou horrorizada com o que eu disse, mas é verdade, ou você aceita ou a gente não vai dar certo também como mãe e filha. E aí minha mãe começou a passar a aceitar um pouco mais e criou uma desavença na família, que existe até hoje essa desavença por conta do meu denúncia. Eu me arrependo? Não me arrependo. Eu apoio outras mulheres a fazer o mesmo? Eu apoio outras mulheres a fazer o mesmo. Se o cara não teve medo de te assediar, de te estuprar, de te fazer qualquer mal, não tenha medo de denunciar e acabar com a carreira dele. Sabe por quê? Porque quem tá acabando com ele é ele mesmo, não é você. Você apenas tá sendo uma vítima que tá se defendendo de um agressor. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? A história de hoje é uma história muito interessante pelo fato delas terem se juntados por um acaso, tanto que a vida é, né? Elas se juntaram por um acaso e falaram a respeito do assunto, já mulheres, e mesmo mulher, elas não deixaram de denunciar, não deixaram de ir atrás, não deixaram de correr atrás,
Por quê? Porque a menina com 18 anos de idade, ela já não precisa mais da autorização da mãe e do pai pra abrir um processo, pra fazer qualquer tipo de coisa, principalmente a denúncia dessa. Então, ela foi atrás, mesmo sem provas, mesmo essa da palavra dela contra a dele, ela não quis saber, ela denunciou, ela apoia essa denúncia, e é esse o propósito, né, gente? A gente sempre tá fazendo com que as mulheres falem abertamente, confessem o que aconteceu, não tenham vergonha de ter sido vítima, muito pelo contrário. A quem tem que sentir vergonha é o agressor, então não deixe de denunciar. Então, se você já passou por algo do tipo, deixa nos comentários pra gente falar a respeito disso, me manda a sua história, que vai estar na descrição, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.